Celebramos nesta data o 50º Dia Internacional de Oração pelas Vocações. A grande vocação humana, e podemos assim dizer a única, é o chamado à santidade. Deus nos chama à santidade. E cada um é chamado a servir ou a servi-lo de um modo, ou melhor dizendo, de acordo com as necessidades da comunidade, de acordo com as necessidades do povo. Jesus, intitulado o nosso bom pastor, o nosso cuidador, aquele que está sempre atento a tudo que fazemos, não no sentido de nos vigiar, não no sentido de cobrança, mas sim de guardador, aquele que é capaz, e como de fato foi, de dar a própria vida para o nosso bem, para a nossa salvação. Então é uma alegria grande e muito grande para nós sabermos que Deus, em seu Filho Jesus Cristo, é o nosso guardador, é aquele que cuida de nós, como a mãe cuida do seu filho. E por outro lado, uma responsabilidade pesa sobre os nossos ombros, pois quando falhamos no serviço a ser prestado, de acordo com as nossas capacidades, nós fazemos com que toda a família sofra, que todo o corpo venha a sofrer. Somos uma família, somos um corpo. A nossa participação é indispensável. Quando deixamos de fazer o que nos foi pedido, fica uma lacuna. Aquilo que foi pedido para nós e nós negamos a fazer, ninguém poderá fazer por nós. Mas Deus quis precisar de nós, por isso é importante termos esta consciência de que não somos imprescindíveis, né? Mas Deus quis e Deus quer que a nossa presença, o nosso trabalho seja visto de tal forma e seja exercido de tal forma que o senso de responsabilidade sempre esteja presente em nós, porque quando deixamos de fazer algo que nos foi pedido, não somos os únicos prejudicados. Todos ficam prejudicados, todos sofrem com a nossa omissão. Assim como, quando realizamos o que nos foi pedido, todos ganham, todos participam do nosso trabalho, da nossa interação com aquilo que nos foi pedido. O Senhor, aquele que cuida de nós, repito, de tal forma que não nos negou nada, nem a própria vida, o grande chamado que ele recebeu do Pai, o chamado para cumprir a sua vontade, a vontade do Pai, que ele anunciasse a salvação e, é claro, anunciando a salvação, precisou denunciar os
as mazelas, os erros, sobretudo aqueles erros cometidos de propósito. Houve esta preocupação de denunciar as nossas faltas no sentido de nos corrigirmos e não de nos condenar. Rezemos neste 50º dia de oração pelas vocações por todas as pessoas, para que todos tomem consciência de sua responsabilidade ou de suas responsabilidades na comunidade em que vive, enfim, no mundo em que se vive. A vocação, repito, é um chamado para estar a serviço da comunidade, a serviço do povo. Não há nenhum chamado privilegiado. Deus chama a todos. Ninguém pode se sentir privilegiado por ter sido chamado para esta ou aquela função, atividade dentro da comunidade, dentro da igreja. E aqui não podemos deixar de nos referir à vocação, à vida religiosa, tanto masculina como feminina, e à vida sacerdotal. Como os demais chamados, é um serviço que Deus chama, independentemente da vontade da pessoa, a prestá-lo. É claro que cada um é livre para aceitar ou não, mas é um serviço para a comunidade. De tal forma, se a comunidade não precisa, por exemplo, de padre, não se pode ordenar um padre para aquela comunidade, se ela não está precisando de determinado serviço. Então a vocação, o serviço, está sempre relacionado às necessidades da comunidade e do povo. Tomara que assim fosse, que a comunidade ou as comunidades não precisassem de tantos serviços, né? É o que nós sentimos, não só na questão da vida religiosa ou sacerdotal, mas de muitos serviços. A comunidade é carente. Então, rezemos para que cada um humildemente, e humildade na Bíblia quer dizer correspondência à verdade, que humildemente procure descobrir qual é o seu lugar, a sua função dentro da comunidade, dentro do povo de Deus, humildemente, porque ninguém deve se deixar levar pelo desejo de fazer isso ou fazer aquilo. Procure descobrir o que Deus quer de você, como esposo, como esposa, como educador, enfim, como catequista dentro da comunidade, como animador, como aquele que administra, aquele que ensina. São muitos os serviços, não esquecendo que a vocação maior e a única é o chamado à santidade. E esse chamado, ele se desmembra através de muitas funções. Não esqueçamos também do testemunho, quando realmente proclamamos o Cristo pelo nosso modo de ser e pelo nosso modo de agir. Que Maria, a grande vocacionada, nos
conduza na senda, no caminho de buscar realizar a vontade de seu Filho, a vontade de Deus. Eu passo agora a oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém.